Esse é o México, um país que compartilha muitas qualidades e defeitos com o Brasil. Mas, diferente do Brasil, o México tem algumas vantagens que deixariam muitos brasileiros com inveja. Por exemplo, enquanto o iPhone 13 Pro Max custa R$ 15.500 no Brasil, no México ele custa R$ 10.800, praticamente 50% a menos. Essa diferença em preços não se limita apenas a produtos da Apple. Carros eletrodomésticos e eletrônicos que são terrivelmente caros no Brasil são surpreendentemente mais baratos no México. Mas por que isso acontece? É verdade que o México passou à nossa frente em poder de compra? E indo além da economia, como é a história e geografia do México? É verdade que o país vai voltar a exigir visto para brasileiros? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse é o canal Rafael Scapella. Aqui eu tenho vários outros vídeos similares, como esse aqui sobre o Chile, esse outro sobre a Islândia e trocentos outros vídeos que o YouTube não vai sugerir para você. E pessoal, um recado rápido para você que quer trabalhar de forma remota e com mais liberdade. Conheça o nosso curso Profissão Nômade, um curso para você que quer trabalhar online de forma séria, sem cair em pirâmides, maracutaias ou sem ter que comprar um curso que ensina a vender o próprio curso. Visite profissãonomade.com.br e venha trabalhar com mais liberdade. Mais detalhes no final do vídeo. O México é um país banhado por 2 oceanos, um de cada lado, o que é um privilégio de poucos países continentais. Geograficamente, o país fica na América do Norte, porém, culturalmente, o México, mais um hermano de língua espanhola, é obviamente um país latino-americano. O México tem 128 milhões de habitantes, numa área 4,5 vezes menor que o Brasil. Ou seja, o México é um país mais densamente povoado, não só em termos gerais, mas também quando comparamos a maior cidade de ambos os países. Enquanto a cidade do México é a terceira mais populosa do mundo, São Paulo fica em 7º lugar, com uma população 10% menor. Daqui a pouco vamos comparar ambas as cidades e países em custo de vida e poder de compra. O México é também um país geologicamente ativo, com históricos de terremotos e erupções vulcânicas. Próximo à capital e maior cidade, há o terceiro maior vulcão ativo do hemisfério norte. Mas, ao longo de sua história geológica, essa área que hoje chamamos de Península de Yucatán, no México, foi o marco zero de um dos maiores eventos catastróficos da história do planeta Terra. Até hoje, é possível encontrar aqui vestígios de um enorme asteroide que se chocou com a Terra por volta de 66 milhões de anos, causando a extinção dos dinossauros. Ok, mas agora vamos falar de eventos relativamente mais recentes que moldaram a história do México. O México tem uma história que data de bem antes da colonização espanhola e teve civilizações já bem conhecidas como os maias e os astecas. Os maias foram responsáveis por criar as primeiras cidades-estados independentes, como Chichén Itzá, que viveu seu auge entre 250 e 900 d.C., com suas grandiosas pirâmides podendo ser observadas até hoje. Após guerras, doenças e superpopulação, estima-se que havia 1,5 milhão de pessoas, veio a decadência e, por consequência, o desaparecimento dessa civilização. Depois vieram os astecas, que, diferentemente dos maias, eram um império centralizado e politeísta, que viveu seu grande marco em 1325, após a construção de sua capital, Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México. Quando os espanhóis chegaram em 1519, grande parte dos astecas, que estavam descontentes com seu próprio império, acreditavam que eles eram seus libertadores, e por isso se aliaram ao exército de Hernán Cortés. Mas mal sabiam eles que, 2 anos depois, esse império chegaria ao fim, com os espanhóis dominando a região por quase 3 séculos. De lá para cá, o México passou por inúmeras guerras e revoltas que fizeram parte de sua história, desde sua independência, que se concretizou em 15 de setembro de 1810. 14 anos mais tarde, se tornaria os Estados Unidos do México. Algumas datas que marcam o país. 1846 a 1848, o México perdeu o Texas para os Estados Unidos, o que levou à Guerra do México.
Como resultado, o país perdeu não apenas a guerra, mas também os estados do Novo México, Califórnia, Utah, Arizona, Nevada e o oeste do Colorado. 1861, Benito Juárez torna-se presidente e tem o país invadido por tropas francesas. Durante a batalha, o México vence a França no que hoje é comemorado a festa de 5 de maio. 1876 a 1911, o então presidente, Porfírio Dias, manteve uma ditadura militar no país, instalando uma baita crise na economia e rendendo a Revolução Mexicana de 1910, que custou a vida de 10% da população naquela época. 1929 a 2000, todos os presidentes faziam parte do Partido Revolucionário Institucional, PRI, sendo todas as eleições consideradas fraudulentas. 1994. Após o acordo de livre comércio com os Estados Unidos e Canadá, mais de 200 mil mexicanos perderam seus empregos e uma crise temporária assustou o país. Para contornar a situação, os Estados Unidos emprestaram 29 bilhões de dólares ao México. Estão vendo o que acontece quando um país abre as portas ao livre comércio? A bolha protecionista estoura, empregos redundantes são perdidos e a livre competição dá uma sacudida na economia. A curto prazo, parece um caos, como vemos nesse gráfico do Banco Mundial. De 1994 para 95, o México teve uma queda no poder de compra, quase se igualando ao Brasil. Mas depois, o poder de compra da população só cresceu e milhões de empregos foram criados. Carros e eletrônicos mais baratos? Brasil e México compartilham várias semelhanças. O passado colonial, a paixão pelo futebol, o fato de serem países enormes com culturas diversas e uma economia em desenvolvimento. Mas há algo bem diferente entre os dois países: os preços. Graças à sua grande carga de impostos sobre importados, alguns produtos são terrivelmente mais caros no Brasil. É o caso do iPhone e dos produtos da Apple em geral. No Brasil, um iPhone em período de lançamento costuma ser 50% mais caro que no México. Aliás, no Brasil, os produtos da Apple são mais caros não só que no México, mas em comparação a praticamente todos os países do mundo. Levando em consideração o salário mínimo, um brasileiro precisaria de 14 meses para adquirir um iPhone 13 Pro Max de 1 TB. Afinal, enquanto no México esse modelo do iPhone custa R$ 10.800, o mesmo no Brasil custa R$ 15.500. Em contrapartida, o México é o país com eletrônicos mais baratos da América Latina. De acordo com um estudo do Índice de Preços de Tecnologia de 2018, conduzido pelo site Linio, o México é o país onde você pode comprar computadores Mac, consoles de videogames e outros eletrônicos pelos menores preços da América Latina. Toma essa, Paraguai! Inclusive, o Xbox One de 500 GB é o mais barato do mundo inteiro. Esse poder de compra dos mexicanos se reflete nos números econômicos relacionados ao consumo. De acordo com a Associação Mexicana de Vendas Online, 54% dos compradores online no México adquiriram eletrônicos e eletrodomésticos. Outro setor onde perdemos de goleada para os mexicanos é o automobilístico. Um estudo de 2019 da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, aponta que um mesmo carro tem um custo de produção, às vezes, até 40% mais alto no Brasil do que no México. E isso, obviamente, se reflete no preço final. O consumidor brasileiro, comparado com o mexicano, paga até 44% a mais pelo mesmo carro. De acordo com esse mesmo levantamento, apenas a tributação brasileira é responsável por uma diferença que pode variar de 21 a 28 pontos percentuais. Isso porque o sistema mexicano possui apenas um imposto, o IVA, com uma alíquota de 16% sobre venda. Enquanto no Brasil temos 3 tributos: ICMS, que é 12%, PIS/COFINS, que é 11,6%, e IPI, que pode chegar a 13%, dependendo da potência do motor do carro. Outro fator que faz o México ter melhores preços é o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Esse acordo entre Estados Unidos, Canadá e México vigora desde 1994 e reduz drasticamente as barreiras econômicas e alfandegárias entre os 3 países.
Além dessa proximidade econômica com o Tchusan, que é o país que produz grande parte dos eletrônicos consumidos no mundo, a proximidade geográfica também reduz os custos de importação e logística, tornando ainda mais fácil que o México tenha preços mais competitivos que o Brasil. O brasileiro vai precisar de visto? De novo? A camaradagem entre Brasil e México está prestes a mudar com o novo anteprojeto rolando no governo mexicano, que irá obrigar a apresentação de visto de entrada para brasileiros no país, e que está para sair muito em breve. A conturbada fronteira que separa os Estados Unidos do México já é bem conhecida e milhares de turistas atravessam suas estradas 24 horas por dia. Mas nem só de turistas legais é feita essa travessia. Em busca do tal sonho americano, inúmeros imigrantes ilegais arriscam suas vidas na tentativa de ultrapassar a barreira entre os dois países e começar uma vida nova, na teoria. Acontece que o governo mexicano percebeu que boa parte dos imigrantes ilegais eram brasileiros. Segundo dados da Polícia Federal do Brasil, só em agosto de 2021, cerca de 9.000 brasileiros foram presos enquanto faziam a perigosa travessia. Numa tentativa de brecar esse fluxo e, consequentemente, evitar mais desgastes com os Estados Unidos, o governo mexicano vai começar a solicitar, novamente, vistos eletrônicos. Caso a entrada ao país se dê por terra ou mar, o visto deverá ser solicitado em uma das embaixadas ou consulados mexicanos. A lei ainda não está em vigor e, a princípio, não é definitiva. Ela precisa ainda ser concluída no Diário Oficial e pode ser alterada caso esse nível de imigração abaixe ou aumente. Em termos de economia, o México é um país emergente, como o Brasil, onde vemos diversos exemplos de riqueza e, claro, de pobreza também. E eu já disse em trocentos vídeos que o grande mal é a pobreza e não a tão demonizada desigualdade em si. Mas, por desencargo de consciência, vale mencionar que, de acordo com o índice de Gini, o México é o 31º país mais desigual, enquanto o Brasil fica em 9º lugar. Um país próximo ao México, onde há muita igualdade, é Cuba. Sim, como vimos no vídeo anterior, em Cuba há muita igualdade de pobreza imposta pelo Estado. Eu até poderia usar o PIB nominal e jogar 210 milhões de brasileiros contra 128 milhões de mexicanos para ver quem ganha em números absolutos. Mas essa métrica só serve para alimentar as fantasias de patriotas iludidos. Ao invés disso, vamos usar uma métrica bem mais realista e prática no nosso dia a dia, que é a paridade do poder de compra. Considerando salários e custo de vida de ambos os países, vemos que um mexicano, em média, tem um poder de compra maior que o de um brasileiro. E de acordo com esses dados do Banco Mundial, esse vão só aumentou de 2013 para cá. Como já vimos anteriormente, esse poder de compra maior não é só porque os mexicanos ganham mais. Isso se deve também ao fato de pagarem menos por itens que são terrivelmente e desnecessariamente mais caros no Brasil, graças ao Estado. Falando nisso, no índice da facilidade de fazer negócios, enquanto o Brasil está na posição 123 de 190, empatado com o Senegal, o México está na posição 60, logo atrás do Chile. Nota, Chile e México, respectivamente, são os países menos difíceis de se fazer negócios na América Latina. Posição 60, poderia ser pior, eu sei, mas isso mostra o quanto que nós e nossos irmãos precisamos melhorar no quesito liberdade econômica e desburocratização. E quase que eu me esqueço de mencionar o custo de vida. São Paulo e Cidade do México são cidades bem similares em vários aspectos. Logo, numa comparação considerando o custo de vida e aluguel, vemos que ambas as cidades estão quase empatadas, com a capital mexicana sendo pouca coisa mais cara que São Paulo. Agora, se eu te perguntasse qual país tem mais corrupção, México ou Brasil? Muitos diriam Brasil, é claro, mas, de acordo com o Índice da Transparência Internacional, enquanto o Brasil fica na posição 94, que não é nada boa, o México fica na posição 124, que é muito pior. Ou seja, no assunto corrupção, o México está bem pior que o Brasil.
E nota, o título de país mais corrupto da América Latina e quinto mais corrupto do mundo fica, é claro, com a Venezuela, deixando o Brasil e México na poeira. Por que será, né? E onde tem fumaça, tem fogo, ou seja, onde há corrupção, há também burocracias e falta de liberdade econômica. Ambos fatores têm um relacionamento recíproco que atrasa a economia do país. E já que estamos falando de coisas negativas, vamos falar sobre violência. Na parte de economia, eu não comparei 210 milhões de brasileiros contra 128 milhões de mexicanos para dizer que o Brasil é mais rico. E agora também eu não vou fazer o mesmo para dizer que o Brasil tem mais homicídios. Comparando 100 mil brasileiros contra 100 mil mexicanos no período de um ano, qual você acha que tem mais homicídios? Mais uma vez, o México ganha do Brasil, só que de uma forma bem negativa. Se listarmos os países por taxa de homicídio, o México ficaria em 14º lugar no mundo, com uma taxa de 29 por 100 mil habitantes, e o Brasil em 17º lugar, com 27 homicídios por 100 mil habitantes. Claro, isso varia drasticamente dependendo da cidade comparada. Em 2015, por exemplo, a cidade de Acapulco apareceu no top 10 das cidades com maior índice de homicídio do mundo, ficando à frente de cidades brasileiras. Pois é, México e Brasil têm qualidades e defeitos bem parecidos. Um defeito em comum é a violência, a qual é concentrada em certas áreas. Assim como no Brasil, há uma enorme briga entre máfias. Por exemplo, a máfia estatal, altamente corrupta, contra as máfias do narcotráfico, que são altamente violentas. A primeira fortalece a segunda, de forma indireta e supostamente acidental. E quem sofre com isso é a população, principalmente os mais pobres, é claro. Até aí, nada de muito diferente em comparação ao Rio de Janeiro. A diferença é que o México tem um vizinho rico que é, digamos, um enorme mercado consumidor de substâncias ilegais. Ah, mas a fronteira altamente protegida entre os dois países vai impedir o narcotráfico de prosperar, não é mesmo? Então, os traficantes criativos têm uma motivação milionária para contornar esses empecilhos. Mulas, túneis, submarinos, drones, pontes improvisadas, coiotes e até catapultas são apenas alguns truques que os traficantes usam para transportar suas mercadorias do México para os Estados Unidos. Devido ao alto índice de homicídio, guerras entre cartéis e por ter uma fronteira conturbada, o México fica com o título de terceiro país menos pacífico da América Latina, ficando atrás somente da Colômbia e Venezuela, respectivamente. Bem, já vimos que o México não é um mar de rosas. Se fosse, não seria tão parecido com o Brasil. O México é um país culturalmente influente na América Latina, no mundo e um pouco no Brasil também. Quem já é tiozão e cresceu nos anos 90 como eu, certamente se lembra do Chaves e do Chapolin Colorado, o sucesso mexicano conhecido em toda a América Latina. E o México é também conhecido por sua música, a famosa La Bamba sendo uma entre muitas, e também por sua culinária, que é apreciada mundialmente. Seu potencial turístico também é enorme, com belas praias em 2 oceanos, um povo amigável, um idioma amplamente falado e um baixo custo de vida que atraem turistas e nômades digitais. Sim, atualmente o Chile tem um poder de compra maior e também fica na frente do México e do Brasil em outras métricas econômicas e de qualidade de vida. No entanto, o Chile deu uma guinada para um caminho incerto. Já o Brasil é como uma Hilux atolada na lama, com freio de mão acionado e conduzida por um motorista bêbado. A Argentina e Venezuela, sem comentários. Então, nessa América Latina caótica, o México tem uma enorme vantagem com sua proximidade geográfica e econômica aos Estados Unidos. Agora, imagine onde o México chegará quando conseguir reduzir sua corrupção e violência. Pessoal, eu já tive muitos trabalhos na vida. Já trabalhei como garçom de fast food na periferia de São Paulo, já fui faxineiro no Canadá e depois trabalhei como redator técnico na Austrália. Em todos esses empregos eu era obrigado a estar fisicamente presente num determinado local e horário. Até que entre 2014 e 2015 eu comecei a trabalhar de forma remota e isso mudou tudo.
Eu comecei a trabalhar e viajar ao mesmo tempo como um nômade digital, não graças ao quanto eu ganhava, mas sim como eu ganhava dinheiro. Na época, muitos achavam que isso era papo furado, mas após a pandemia, empresas, pessoas e até políticos finalmente entenderam que o trabalho remoto veio para ficar. E há várias formas de ganhar dinheiro sério online, sem maracutaias ou esqueminhas de pirâmide. A ideia é que você não precise estar sempre no mesmo lugar para fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, né? Então você é geograficamente independente. Esse sou eu falando sobre trabalho online e nomadismo digital em rede nacional. E agora quero falar sobre o assunto diretamente com você. Conheça o nosso curso Profissão Nômade. Mais detalhes no link abaixo em profissãonomade.com.br. E aqui estão 2 vídeos relacionados. Esse vídeo aqui sobre o Chile, o país que chora de barriga cheia, e esse outro aqui sobre o Uruguai, o país menos religioso da América Latina. Até o próximo vídeo.